Hoje você irá descobrir quais são os 7 melhores exercícios para peitoral e o porquê que eles são os melhores. E é muito provável que você não esteja fazendo alguns deles. E se você continuar a não fazê-los, isso fará com que você tenha muita dificuldade em continuar a obter hipertrofia. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 24 anos a treinar de forma eficaz. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Eu entendo que pode ser frustrante treinar peitoral e não ver resultados, mas esses 7 exercícios que eu vou apresentar para você farão com que o seu treino de peitoral melhore muito, os seus ganhos vão disparar. Um peitoral grande é o músculo que mais chama atenção de forma inconsciente. Isso porque ele passa uma mensagem de força e autoconfiança. Então, é importante ressaltar que você deve fazer o máximo possível para hipertrofiar o peitoral e obter o melhor resultado de acordo com o seu treino. E é por isso também que eu estou fazendo esse vídeo para você conquistar uma postura que realmente chame muita atenção e você consiga, obviamente, melhorar a sua autoestima e demonstrar isso para as pessoas, né? Força e autoestima. Conquistar um peitoral realmente incrível, devemos trabalhar as 3 porções do peitoral. Quais são elas? Peitoral medial, também conhecido como a porção externo-costal do peitoral. Aí temos a porção superior, que também é conhecido como porção clavicular, e temos a porção inferior do peitoral, também conhecida como abdominal do peitoral. Então, nesses 7 exercícios que eu vou passar aqui para vocês, 3 vão ser para a porção medial, que é a principal, 2 para a porção superior e 2 para a porção inferior. E valendo uma coisa importante a ser destacada, sempre quando trabalhamos a musculatura do peitoral, não tem como você apenas trabalhar uma das 3 porções. O que dá para fazer é você dar mais ênfase em uma porção ou em outra, mas todos os exercícios que você fizer de peitoral vai trabalhar o peitoral como um todo. Mas é muito importante você dar ênfases, né? Seja na porção superior, medial ou inferior. Pois assim você vai ficar com o peitoral mais harmônico, né? Não vai ficar, vamos supor, com a porção medial bastante hipertrofiada e a porção inferior ou a porção superior ou inferior não acompanhando, né, esse mesmo volume da porção medial. Muito bem, pessoal. Vou agora passar a mostrar os 7 melhores exercícios para peitoral, mas não necessariamente está na ordem, tá? O primeiro melhor, o segundo melhor, tal. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é os 3 primeiros para a porção medial, aí depois os próximos 2 para a porção superior e aí os últimos 2 para a porção inferior, totalizando 7 exercícios. Muito bem. Vou começar com o exercício que eu julgo o melhor de todos que existe para peitoral, melhor de todos, que é o crucifixo máquina. E eu vou explicar para vocês por que é o melhor. Então vamos lá, comparando, por exemplo, com o crucifixo com halteres, qual que é o problema? Com o halteres, o torque não é constante, né? A tensão do movimento não é constante, porque quando você chega nessa fase, suponhamos que eu estou deitado num banco, você começa a perder torque, e aí já entra na zona de descanso. E com isso você não trabalha o encurtamento máximo do peitoral. Já nesse aqui, a tensão é constante. Do começo ao fim do movimento, o torque é o mesmo, não é um torque variável, né? É um torque contínuo invariável. E, além disso, tem mais 2 características que fazem esse exercício ser o melhor de todos, na minha opinião. Ele é o que promove um encurtamento máximo do peitoral, e aqui tem bastante torque, inclusive, e ele é o que promove o alongamento máximo do peitoral. Porque, vamos supor, quando a gente está fazendo supino, qualquer um deles, que é um exercício maravilhoso que eu vou mostrar para vocês na sequência, mas já vou adiantando que não é o supino reto com barra, tá? Então, quando a gente chega no final da fase cêntrica, a gente está alongando o peitoral, só que aqui, como você está com os braços abertos, então o braço de alavanca é muito maior, comparando nessa posição do meu antebraço com essa. Então como que seria? Vamos lá. Olha só, aqui ó, torque máximo, né? Independente da fase. E aqui eu tô num momento que é o meu encurtamento máximo de peitoral.
Ou seja, eu estou na minha insuficiência ativa. Eu não consigo promover mais nenhum movimento. Então aqui é o final da fase concêntrica. E aí aqui, ó, eu consigo alongar também o máximo possível. Ou seja, promovendo insuficiência passiva. Lógico, eu não posso ir muito mais, porque senão acaba forçando muito o deltoide anterior e também o peitoral. Então, ó, um exercício maravilhoso que você consegue realmente hipertrofiar muito o peitoral. Esse exercício, o legal é que ele consegue alargar mais o peitoral, porque o peitoral ele vai até aqui na junção do deltoide. Então, quando você trabalha bastante crucifixo, você fica com o peitoral mais largo. Então, ao invés de ficar com o peitoral até aqui, ele vem mais largo, né? Se você tem como objetivo, e eu devo, inclusive, falar para vocês que é importante, vocês alargar o peitoral o máximo possível. E aí eu vou dar como exemplo o Arnold Schwarzenegger, né? Ele é considerado por muitos o que teve o peitoral mais incrível de todos. E uma das características do peitoral dele, além de volume, é que ele tinha um peitoral extremamente largo. E se vocês observarem nos treinos dele, ele fazia bastante crucifixo. E fazia inclusive com uma amplitude muito grande, o que para a maioria das pessoas não é recomendado, que pode gerar lesões. Mas como ele tinha muita mobilidade e muita flexibilidade, ele nunca teve lesão ao treinar qualquer exercício de peitoral. Isso inclui também o crucifixo. Segundo melhor exercício, também para a posição medial, é o supino reto com halteres. E que entraria no lugar do supino com barra. E esse exercício que eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem 3 vantagens comparado com o supino reto com barra. Vamos lá, primeira vantagem. Quando a gente faz, deixa eu ficar aqui de pé para mostrar para vocês. Quando a gente faz supino reto com barra, até a metade do movimento tem bastante trabalho peitoral. Da metade até o final, trabalho de tríceps. Então olha só, peitoral, 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 tríceps, tríceps, tríceps. Observe que conforme eu vou fazendo a fase concêntrica, a distância das minhas mãos vão ficando maiores. E aí nesse caso, obviamente, trabalha muito mais tríceps. Já quando é feito com halteres, peitoral, 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 peitoral. Lógico, independente se for com halteres ou com a barra, o deltoide anterior participa bastante. Mas fazendo uma comparação apenas com ativação de peitoral versus tríceps, que é o que eu tenho como propor a vocês, é que o halteres é muito melhor. Então, com halteres eu consigo deixar os halteres mais próximos. Com a barra não tem como, pessoal. Você vai fazendo uma fase concêntrica, vai distanciando as mãos, não tem como você aproximar as mãos. Segunda vantagem desse exercício. A segunda vantagem é que eu consigo promover um maior encurtamento do peitoral, porque com a barra, ó, as minhas mãos vão distanciando, ou seja, o encurtamento do peitoral, esquece. Com os halteres não, ó. Eu vou fazendo um encurtamento. Lógico, não tem como fazer um encurtamento completo, porque esse movimento aqui, a ativação do peitoral é muito baixa. E a terceira vantagem desse exercício é que você acaba prevenindo a lesão. Quando você faz com a barra, obrigatoriamente você vai ter que ficar com o braço na mesma linha do ombro, ou bem próximo disso, juntamente com o cotovelo, certo? Essa posição do braço referente ao ombro é uma posição, conforme você vai fazendo com sobrecargas maiores, acaba gerando muita compressão na articulação aqui glenomerular do ombro, né? Quando a gente faz com os halteres, você consegue baixar um pouquinho o braço, consequentemente o cotovelo. Essa posição, tanto para o peitoral como para o anterior de ombro, é muito mais confortável. Então agora eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Vamos lá. Muito bem, olha só. Aqui, ó, peitoral, 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 peitoral. Bastante estimação do peitoral. Se eu tivesse com a barra, o movimento seria esse aqui, ó. Certo? A outra vantagem é que quando os halteres vão aqui, ó, eu estou encurtando o peitoral. Com a barra, eles se distanciam. E a terceira vantagem, conforme eu falei para vocês, olha só, se eu tivesse com a barra, eu teria que fazer esse movimento, certo? Repara que os meus braços estão na mesma linha do meu ombro, né? Seria isso aqui com a barra. Com o halter, olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo jogar os braços mais para frente, ó, tá vendo? E aí, ó, inclusive as mãos acompanham, ó. Você pode ver que agora as minhas mãos, elas não estão 100% na pegada pronada. Elas estão
um pouquinho na diagonal, entre a pegada pronada e a pegada neutra. E aí, ó, os meus braços estão numa posição muito mais confortável pro deltoide. Eu já vou mostrar para vocês o terceiro melhor exercício, mas antes, deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Então aproveite a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter conteúdos como esse, que possam levar você a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenir lesões. Isso vai fazer com que você faça parte da mesma tribo, ou seja, a tribo em que busca o máximo de hipertrofia e alta performance. E tudo isso, obviamente, prevenindo lesões. Então, venha fazer parte da mesma tribo. Terceiro exercício, supino reto, máquina convergente. Mas, observação, tem que ser convergente. E eu vou explicar por quê. O que seria convergente? Vocês estão vendo a distância entre os braços aqui, né, entre as manoplas, né? Mais ou menos 40 centímetros. Quando a máquina é convergente, não importa qual máquina seja, se é para peitoral, deltoide, enfim. Quando você está numa máquina convergente, conforme você faz a fase excêntrica, as manoplas vão se aproximando, até chegarem, até quase se tocar, dependendo do aparelho. Então olha só, aqui está a distância das manoplas, certo? Olha só como elas vão diminuir a distância entre elas. Ó, agora aqui está cerca de mais ou menos 15 centímetros. E aqui, ó, cerca de mais ou menos, eu acredito que deu uns 45 centímetros, tá? E por que disso? Quando você está numa máquina convergente, e aí falando agora especificamente do peitoral, eu consigo trabalhar o encurtamento do peitoral, conforme eu mostrei ele para vocês no supino reto com halteres, e consigo ativar mais o peitoral do que o tríceps. Porque assim, se fosse para fazer, assim, se a máquina não fosse convergente, era praticamente igual a fazer o supino reto com barra, porque conforme eu falei para vocês, com a barra, peitoral, 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 tríceps, 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 tríceps. Essa aqui não, peitoral, 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 peitoral. Então é muito importante vocês fazerem máquina convergente. Conforme eu falei, ressaltando, duas vantagens. A primeira é que você consegue trabalhar o encurtamento. Afinal de contas, as manoplas se aproximam. E conforme as minhas mãos se aproximam, eu estou encurtando mais o peitoral. E a outra vantagem é de uma maior ativação do peitoral. Porque com a barra, peitoral, 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 tríceps, tríceps, tríceps. Aqui não, é bastante peitoral. E mais uma vantagem também, né? Nessa máquina, eu consigo fazer com que o meu braço fique um pouquinho para baixo, ou seja, maior conforto para articulação do deltoide anterior e também para o peitoral. Então você pode ver, ó, eu ajusto aqui o banco, ó. Se eu deixar o banco muito baixo, ó, aí fica igual, né? Igual o supino reto com barra. Se eu subir mais, ó, olha só, em vez de o meu braço estar na posição de 90 graus na horizontal, ele está mais baixo. E aí por que eu incluí esse exercício como um dos melhores também? Porque você consegue colocar bastante carga. O supino reto com halteres é maravilhoso. Ele tem a vantagem de trabalhar mais equilíbrio e quando você usa a capacidade de equilíbrio para fazer um exercício, você acaba recrutando outras fibras musculares. Porém, a carga não consegue ser tão pesada comparado com máquina. Porque com a máquina, você não tem que modular as mãos para que uma não fique mais para cima e outra fique mais para baixo. Aqui não tem como. E aí com isso, eu consigo fazer com uma carga maior, comparado com o supino reto com halteres, e com uma maior segurança. Então, ó, supino reto convergente. Aqui os braços se abrem, para eu trabalhar o alongamento peitoral. Aqui as manoplas, elas vão ao encontro uma da outra, para eu trabalhar mais o encurtamento do peitoral. Muito bem, agora vamos ao quarto exercício da lista dos melhores exercícios para peitoral. Até agora há pouco eu tinha passado para vocês os 3 melhores para a porção medial do peitoral. Agora eu vou passar para a porção superior, porção clavicular, e o próximo também. Ou seja, esse que é o quarto exercício da lista e o quinto. Muito bem, o exercício que eu escolhi como um dos melhores para peitoral, e no caso para a porção clavicular, é supino inclinado com halteres. E conforme eu havia dado a explicação para vocês, no segundo melhor exercício, que é o supino reto com halteres, é a mesma explicação para esse aqui. Então esse aqui vai entrar no lugar do supino com barra, né? Porque conforme eu falei para vocês, com a barra, peitoral, 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 tríceps, tríceps, tríceps. Esse aqui não. Esse aqui, durante todo o movimento, a ênfase é muito mais no peitoral. O segundo motivo
é uma questão de prevenir lesões, né? Conforme eu faço com os halteres, eu consigo baixar um pouquinho os braços. E aí isso me gera muito maior conforto articular para o deltóide anterior e para o peitoral. E a outra vantagem é que eu consigo promover um encurtamento do peitoral, mais encurtamento, porque com a barra as mãos vão se distanciando. Então eu não consigo promover muito encurtamento. Nesse aqui eu consigo. É uma observação. Foca aqui no banco, pessoal, ver. Pessoal, vocês têm que colocar o banco em 30 graus, tá? Se vocês colocam em 45 ou mais, acaba trabalhando muito o deltóide anterior. E nessa inclinação, trabalha muito mais porção do peitoral superior do que do deltóide anterior, tá? E eu escolhi esse exercício por um outro motivo. Sempre quando a gente faz exercícios com peso livre, não importa se é barra, halter, a gente acaba trabalhando mais a capacidade de equilíbrio. E quando você, em um exercício, também usa a capacidade de equilíbrio, você acaba ativando outras fibras musculares. Então por isso que é importante você mesclar máquinas com peso livre, tá? Então vamos lá. Então, ó, peitoral, 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 peitoral. Com a barra, eu começaria aqui, ó, e as minhas mãos iam se distanciando, tá? E aqui eu tenho um encurtamento do peitoral, com a barra já não teria. E ó, os meus braços, ó, eu consigo jogar eles para frente. Então, um excepcional exercício para a porção superior do peitoral. Quinto da lista. Antes de eu apresentar para vocês o quinto da lista, falo para vocês que vocês devem ficar até o final do vídeo, porque vocês ainda vão ver a dica, aquela dica sensacional que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Muito bem, o quinto melhor exercício da lista também é para a porção superior do peitoral e é o supino inclinado máquina convergente. Então, a mesma ideia do exercício que eu apresentei para vocês, que era para a porção medial, que era o supino reto máquina convergente. Então, conforme eu havia explicado para vocês, né? Aqui as manoplas estão a uma distância de mais ou menos 45 centímetros. Conforme eu vou fazendo a fase concêntrica, a distância entre elas vão diminuindo. Quando eu chego aqui no final, está em aproximadamente 15 centímetros. E por isso que ela é convergente. E aí eu tenho um trabalho de peitoral constante. Já se eu fosse fazer supino inclinado com barra, ia acontecer o mesmo que o supino reto com barra. Ou seja, conforme eu vou fazendo a fase concêntrica, eu vou trabalhando muito mais tríceps do que peitoral. E a outra vantagem, conforme eu também havia falado anteriormente, nesse exercício você consegue colocar bastante sobrecarga, né? Porque nesse você não vai precisar de trabalhar a capacidade de equilíbrio. Então você consegue trabalhar com uma carga maior e com mais segurança. Uma observação, caso não tiver na sua academia nenhuma máquina de supino inclinado convergente, mas tem que ser convergente, você pode estar fazendo no crossover, né? Que seria o crucifixo no crossover, polia baixa, porque você ia fazer esse movimento. Ou também tem outra execução que você pode jogar os braços para cima e cruzar. Seria esse movimento aqui, ó. Pode fazer com flexão de cotovelo, flexão e extensão de cotovelo. Muito bem, vamos agora ao sexto da lista. E agora, tanto esse como o próximo exercício vai ser para a porção inferior do peitoral, também conhecido como abdominal do peitoral. Esse exercício, que é o sexto da lista, é supino declinado máquina convergente. Então seria muito parecido com o outro, a diferença é que eles trabalham a porção inferior. Então, ó, aqui as manoplas estão a uma distância de mais ou menos 45 centímetros. Conforme eu vou fazendo a fase concêntrica, aqui tem aproximadamente 15 centímetros de distância. E aí eu consigo promover encurtamento no peitoral, segurança para o deltóide peitoral, porque o meu braço eu consigo fazer com que ele não fique em 90 graus. E tensão contínua, né? Afinal de contas, eu estou fazendo na máquina. Pessoal, uma dica. Caso não tenha em sua academia supino declinado máquina convergente, o que na grande maioria das academias não tem, tá? Aí eu vou dar duas dicas para vocês fazerem um exercício excepcional no lugar dele. Qual que seria? Você pode estar fazendo supino declinado com halteres. O único problema é que se você não tiver parceiro de treino ou personal trainer, fica complicado para vocês pegarem os halteres, iniciarem o exercício e aí depois guardarem os halteres e deixarem no chão, tá? É muito melhor quando você tem um parceiro ou personal. Mas, o que você pode fazer, caso você não tenha parceiro ou personal para ajudar nesse exercício? Você pode estar fazendo o crucifixo máquina com ênfase
em peitoral inferior. Então como que seria isso aqui? Você vai elevar o banco bastante, tá? No máximo ou submáximo, de acordo com a sua altura. E aí o que você vai fazer? Você pega as manoplas, você vai jogar o seu quadril para frente e vai deixar o seu corpo inclinado para trás. Nesse caso, olha só, pela direção do meu corpo versus as minhas mãos, nesse caso eu estou trabalhando muito mais ênfase no peitoral inferior. Ó. É uma adaptação muito bacana, em que você vai sentir bastante ativação na porção inferior do peitoral. Sétimo e último exercício da lista. Esse também trabalha a porção inferior do peitoral. Muito bem. Crucifixo, crossover, pulley alta. Vamos lá. Então, qual a vantagem desse exercício? Como ele é feito através de cabos, ele tem tensão contínua. Ao contrário de se você fizesse com halteres, né? Uma coisa importante a ser ressaltada. Se você vier para frente e inclinar o corpo para frente e para baixo, aqui eu estou trabalhando a porção medial do peitoral. E não é essa que eu quero a porção inferior. Então você vai ficar com a postura ereta o máximo possível e você vai jogar as manoplas o mais próximo possível do seu abdômen. Então como que faria? Você não avança para frente, tá? Você fica exatamente embaixo do crossover, no meio. Então olha só. As mãos o mais próximo possível do seu quadril, do seu abdômen. Muito bem, agora chegou a hora da dica, aquela dica sensacional que vocês não vão ver em lugar nenhum. Mas antes de eu dar a dica, caso vocês queiram me contatar com o seu assessor esportivo e promover para você uma prescrição de treino muito bem elaborada e específica para você melhorar os seus resultados, atingir o máximo de performance e chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prêmio nos dois. Aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site, lá tem todas as informações. Muito bem, vamos lá. A dica é o seguinte, tem um exercício que eu considero ele um dos melhores, né? Eu diria que está entre os dois melhores, exercício para a porção medial do peitoral. Esse exercício é o pec deck. Mas por que eu tirei ele da lista? Porque ele é um exercício que pode ser lesivo. E o porquê? Uma posição muito ruim para o nosso deltoide é quando nós estamos com abdução do braço no plano horizontal e rotação externa do deltoide. Então essa posição é muito ruim para o nosso deltoide, tá? Só que tem uma estratégia para com que você consiga fazer esse exercício e não tenha lesão. E aí você vai ter um excepcional exercício para a posição medial do peitoral. Então vamos lá. Foca aqui na minha mão para mostrar para o pessoal. Ó, pessoal, tá vendo aqui essa posição? Lembra que eu falei para vocês que é a pior posição que tem para o deltoide? Olha só. O meu braço, o meu antebraço está na posição vertical ou só um pouquinho inclinado, né? E eu estou com a abdução do deltoide no plano horizontal. E aí, desse modo, conforme eu for fazer com muita sobrecarga, é extremamente desconfortável para o deltoide. E isso, a médio e longo prazo, pode causar uma lesão. E aí, qual que é a estratégia para você fazer esse exercício com uma boa carga e evitar lesão? Então, olha só. Tá vendo aqui o meu antebraço? Ele está praticamente na posição vertical. Olha só o que eu vou fazer. Eu jogo ele para cá. Olha só a posição do meu antebraço agora. Ele está na posição diagonal para frente. Essa posição é muito mais confortável para o meu deltoide. Então, desse modo, eu consigo fazer esse exercício com uma excepcional ativação muscular e reduzindo drasticamente o risco de lesão. E por que eu considero esse exercício um dos melhores para peitoral, porção medial? Esse é um exercício isolado para peitoral, porque quando eu faço o crucifixo máquina, por eu pegar a mão aqui com a manopla, eu uso muito o antebraço e muito o bíceps braquial. Lógico, a ativação é muito mais do peitoral e também um pouco de deltoide anterior. Nesse exercício, eu apoio aqui o braço e o cotovelo. Então, nesse caso, não tem ação do bíceps e nem do antebraço. Ou muito pouca. Então, é o único exercício de peitoral que isola o peitoral. Lógico, trabalhando um pouquinho apenas de deltoide anterior.
mas ele é muito mais voltado para o peitoral medial. Então, é um exercício em que eu consigo ter uma ativação máxima de peitoral sem usar músculos estabilizadores ou sinergistas, como por exemplo tríceps, como por exemplo antebraço, bíceps. Então, é sensacional. Mais duas coisas importantes. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho, pois assim você irá ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com todo amor, carinho e dedicação. E a última coisa é que eu fiz um vídeo que é o oposto desse, que são os piores exercícios que existem para peitoral. O título é Os 6 piores exercícios para peitoral. Então clica aqui que vocês vão conferir todos os detalhes e vai ajudar muito no seu treino de peitoral exatamente para você evitar esses exercícios. Então muito bem, já sabe, né? Vamos que vamos para cima?